Alô, meus queridos amigos e irmãos, aqui quem fala é Bruno Tavares. Estamos aqui no nosso Raiz Espírita dessa semana, que é sempre um bate-papo fraterno com minha querida amiga Valéria Pessoa. Valéria é instrutora do EAD, o Estudo Aprofundado da Doutrina Espírita, e também é monitora do curso de doutrinação da nossa querida Casa dos Humildes. O Raiz Espírita é sempre uma conversa rápida entre mim e Valéria. Trazemos um tema a cada semana e Valéria dá a sua opinião, eu dou a minha opinião e os amigos que ouvem tiram as suas próprias conclusões. Então, Valéria, essa semana o tema em questão é o Espírito de Verdade é Jesus? Queria que você, amiga, discorresse sobre isso e apontasse para os amigos o porquê você tem essa opinião. Então, com você, a palavra, minha querida amiga Valéria Pessoa. Que pergunta excelente, meu amigo. Vamos lá. Eu gosto muito da descrição de Chico Xavier sobre a definição de verdade, que consta no livro Meus Pedaços do Espelho, de doutora Marlene Nobre, que inclusive citei na aula de ontem em nossa Casa dos Humildes. E diz o seguinte: há algum tempo, um espírito amigo, aliás um trovador de renome, ao referir-se à verdade, me disse que ela se parece a um espelho do céu que se quebrou ao tocar na terra em inúmeros fragmentos. Cada um de nós possui pequeno pedaço desse espelho simbólico, com o qual pode observar a própria imagem, aperfeiçoando-a sempre. Essa mensagem é muito linda e, pensando por esse prisma, em cada um de nós tem um pequeno pedaço desse espelho simbólico. Nós vemos, como espírito imperfeito que somos, com uma capacidade muito reduzida de enxergar o todo. Ficamos presos a pequenas partes de uma verdade, de onde formamos nossa opinião, incompleta e muito míope. Nunca pensei de uma outra forma, Bruno, que o espírito verdade, como o Dr. Canuto gostava de falar, não fosse Jesus. Principalmente por uma mensagem de maio de 1864, relativa ao lançamento do Evangelho segundo o Espiritismo, que tinha o título Imitação do Evangelho, e o nome da mensagem é a propósito da imitação do Evangelho, publicada na Revista Espírita de 1864, em dezembro, que diz o seguinte, e eu vou ler 2 trechos. Um novo livro acaba de aparecer. É uma luz mais brilhante que vem clarear a vossa marcha. Há 18 séculos, vim por ordem do meu Pai trazer a palavra de Deus aos homens de vontade. Essa palavra foi esquecida pela maioria, e a incredulidade, o materialismo, vieram abafar o bom grão que eu tinha depositado em vossa terra. Hoje, por ordem do Eterno, os bons espíritos, seus mensageiros, vêm a todos os pontos da terra fazer ouvir a trombeta retumbante. Escutai suas vozes. Elas são destinadas a mostrar-vos o caminho que conduz aos pés do Pai Celeste. Sede dóceis aos seus ensinamentos. Os tempos preditos são chegados. Todas as profecias serão cumpridas. E ainda o trecho final, que diz o seguinte: há várias moradas na casa do meu pai, disse-lhes eu há 18 séculos. Essas palavras o Espiritismo veio fazê-las compreendidas. E vós, meus bem-amados, trabalhadores que suportai o calor do dia, que credes ter que vos lamentar da injustiça da sorte, bendizei vossos sofrimentos, agradecei a Deus, que vos dá meios de resgatar as dívidas do passado. Orai não com os lábios, mas com o coração melhorado, para vir ocupar melhor lugar na casa do meu Pai, porque os grandes serão humilhados, mas, como sabeis, os pequenos e os humildes serão exaltados. Essa mensagem ela é muito clara, não é? Que nos mostra uma continuação do pensamento de Jesus.
Além do fato de entender que Jesus sempre esteve à frente de tudo o que diz respeito que foi importante para o nosso planeta Terra, por ele ser o seu governador, pelo seu papel de co-criador desse nosso orbe, ele não poderia ficar à margem de um evento e de uma época tão significativa para o nosso planeta. Hoje, graças a Deus, com as novas informações trazidas por Dr. Canuto de Abreu e que ainda serão muito mais divulgadas pelo nosso brilhante pesquisador Paulo Henrique de Figueiredo, nós temos a certeza, pela voz de Allan Kardec, de que o Espírito de verdade foi Jesus. Não é surpresa para nós que compartilhamos sempre dessa certeza. Não é, Bruno? Mas que é muito gostoso ter essa confirmação pública, é. E você, meu amigo, o que acha dessa questão do Espírito de verdade? Valéria, realmente o Espírito de verdade é Jesus. Penso igualmente com você nessa questão. Eu jamais entendi como é que alguns amigos no Espiritismo, alguns até estudiosos de relevo, aventavam a hipótese de que o Espírito de verdade era João Batista. Outros afirmavam que o Espírito de verdade era um grupo de espíritos superiores, uma pleiade que simbolizava o Espírito de verdade. Quando a mensagem do capítulo 6, o Cristo Consolador, as 3 mensagens, você leu 2 aí, então, com toda a categoria, o Espírito afirma na primeira pessoa: eu sou o jardineiro divino, eu sou o médico de vossas almas, o Espiritismo, como antigamente a minha palavra, não deixa dúvidas nenhuma. E também sabemos quando Zéfiro, o espírito druida, amigo da outra encarnação de Allan Kardec, quando dizia a ele que estás longe de saber quem é aquele que te protege bem de perto. E quando Kardec vai dialogar pela primeira vez com o espírito La Vérité, e esse espírito depois vai ser o primeiro espírito a se comunicar na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. E esse espírito, como anunciou a Kardec, que estaria com ele a confabular todos os meses por 1/4 de hora. E hoje sabemos, através do querido pesquisador Paulo Henrique de Figueiredo, que nas cartas de Kardec, em uma delas, Kardec se refere assim, que agradecia a Deus de não muito no início ter tido conhecimento de que o Espírito de verdade era Jesus. Quer dizer, ele só soube com a obra em andamento. Mas isso agora, as cartas de Kardec vêm revelar, isso tem um valor probatório, um peso imenso para sanar de uma vez por todas essas polêmicas. Mas eu queria ainda colocar aqui uma contribuição que não é nossa, é da espiritualidade superior. Na obra de André Luiz, Missionários da Luz, na edição 38, 38ª edição da FEB, página 125. Quem tiver outra edição, você vai procurar o capítulo 9, Mediunidade e Fenômeno. O Espírito Alexandre afirma textualmente para André Luiz que sim, o Espírito de verdade é Jesus. Então temos o Evangelho segundo o Espiritismo, que não deixa dúvidas. Temos hoje as cartas de Kardec, a palavra de Kardec, que não deixa dúvida. Temos ainda o carimbo inatacável da espiritualidade superior, através da psicografia do Chico, salientando que o Espírito de verdade é Jesus. Então,
Novos tempos, um mundo novo se aproxima, doutrina restaurada, a verdade realmente, esse grande espelho quebrado que você se referiu um dia, esse espelho estará novamente na sua integralidade, mas através desses pedaços do espelho já podemos vislumbrar muito dessa grande verdade. A verdade não é velha nem nova. A verdade é filha do tempo porque chega o momento que ela sobrepaira. Mas a verdade simplesmente é. Ela não se arvora, ela já é árvore, dando os frutos da vida. Então, meus queridos irmãos, semana que vem estaremos aqui, eu e Valéria, em mais um bate-papo fraterno. Paz e bem, que Jesus amanheça em nossos corações. Um beijo na alma.